palavra muito conhecida, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, no capítulo 15. No capítulo 15, versículo 11. Maravilhoso Deus! Deus de poder, aleluia. E a palavra do Senhor diz da seguinte forma: e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-lhe a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as alfarrobas, com as vagens, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminho ele ainda distante, quando seu pai viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho, também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos-nos. Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Esse informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matá-lo do novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecesse nem ao menos um cabrito, para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que por fora os teus bens, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordena matar o meu filho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijar-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. O que me chama a atenção nessa palavra do Senhor Jesus, primeiro, é uma parábola. Parábola não se lê como está escrito, porque a parábola, via de regra, não
quer dizer o que está escrito. A parábola quer dizer alguma coisa que está na entrelinha. O profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 10, diz que as palavras proféticas devem ser entendidas da seguinte forma: porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Parábolas como essa colocaram em xeque o entendimento dos discípulos. Jesus pregava uma outra palavra e falava do fermento dos fariseus. E os discípulos estavam entrando no barco, questionando um com o outro por que eles não levaram o pão. Jesus está reclamando aí, falando do fermento, porque vocês esqueceram de trazer o pão. E Jesus fala assim: homem de pequena fé, vocês estão entendendo tudo errado. Não estou falando de pão, não. E Jesus explica. Em Lucas 8, os discípulos falam assim: mestre, por que a gente não consegue entender isso que o Senhor está dizendo? Aí Jesus fala para eles, onde é que está escrito isso? Lucas 8, versículo 9. 8, versículo 9, está escrito assim, ó: seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus, aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não compreendam. Os mistérios da palavra de Deus é para o Filho. A parábola que nós estamos vendo aqui não é para o ímpio, aquele que não dá valor, porque o próprio Senhor Jesus diz que não é sábio colocar uma pérola no focinho de uma porta, porque ela vai pegar aquela pérola e vai se lamear com ela. E me chama a atenção essa parábola de Jesus, porque ela não tem fim. Termina aqui: estava sem esperança e foi salvo. Tá, e daí? O que aconteceu? O mais velho entrou na festa? Não tem final. Outra coisa que me chama a atenção é o versículo 11. Qual é a primeira palavra que tem no versículo 11? Que é quando Jesus começa a falar dessa parábola. A primeira palavra está escrito assim: continuou. Quando eu leio essa palavra, continuou, aí eu falo: continuou o quê? Antes dessa parábola do filho pródigo, tem uma outra parábola, que é a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. E quando eu vou no versículo 8, está escrito assim: ou ainda, qual é a mulher? Aí eu encrenquei com esse ou o quê? Aí eu fui para trás. Aí está escrito assim: qual? Aí lá no versículo 3 está escrito assim, ó: foi então Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Aí eu falei: lhes? Quem são lhes? Por que Jesus contou 3 parábolas como se fosse uma só? Aí eu coloco o versículo 1, fui lá, aí está escrito assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Igualzinho a irmã Raquel falou, as pessoas são atraídas pelas palavras de Jesus. E se a gente navegar nos capítulos anteriores a esse aqui, nós vamos ver Jesus falando grandes sermões e Jesus fazendo grandes milagres, principalmente na sinagoga no sábado. Jesus cura a mulher que era corcunda há 18 anos no sábado. E ainda pergunta: é lícito curar no sábado? Depois Jesus vai lá na sinagoga e cura o homem da mão mirrada no sábado e fala: é lícito curar no sábado? Depois Jesus fala a parábola da grande ceia, que todo mundo dá desculpa: estou te convidando para uma grande ceia, não posso ir porque vou casar meu filho, não posso ir porque comprei uma fazenda. Todo mundo dá desculpa. Jesus fala o seguinte: então faz um negócio, traz os aleijados, os coxos, os que não têm eira, os que não têm beira, traz todo mundo para a minha festa. E nesse contexto maravilhoso de grandes palavras, de grandes revelações, de grandes milagres, Jesus atraía grandes multidões. E eles se reúnem para comer. E Jesus está ali com gente de má fama e com mestres e doutores da lei. E eu posso imaginar o cenário: para os fariseus na porta da casa e fica lá um questionando com o outro. Esse rabi se diz rabi, e Jesus não se dizia rabi, era eles que diziam. E Jesus está aí comendo com o publicano, comendo
fica tudo com aquela cara de crente radical, cheio de farisaísmo, fala assim: o senhor fica aí conversando com vagabundo, ladrão, prostituta, só gente que não presta. Em vez de conversar com os crentes, com o povo de Deus, fica aí se metendo com essa tropa de tranqueira. E Jesus, com a calma dele, como é peculiar para Jesus, fala coisas de grande complexidade de maneira simples. E Jesus então dispara na frente dos doutores e fariseus 3 histórias com um cunho teológico profundo, com cunho cultural profundo e com cunho moral profundo. E é nesse contexto que Jesus então conta essas 3 parábolas. Na realidade, o verdadeiro e o concreto são os fariseus na porta da casa, os pecadores lá comendo com Jesus, mas a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e o filho pródigo é tudo história. Na realidade, ninguém existe de verdade. São histórias que Jesus contou para explicar uma coisa maravilhosa. Jesus queria explicar para os fariseus o conceito da graça de Deus. Então vamos à parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, por Salmo 23, Isaías, Ezequiel, todos eles falam de pastores e pastoreado. E a parábola da ovelha perdida fala de um bom pastor. E fala de ovelhas que têm um aprisco para ficar. Mas fala de uma ovelha que resolveu não ficar no aprisco. O pastor israelita, ele tinha lá o aprisco. Quando ele entrava, a matemática estava na sua origem. E eles ainda não tinham uma calculadora para contar, então ele pegava um saquinho e ia botando pedrinhas no saquinho, a ovelha entrando, ele ia botando a pedrinha. Quando ele então fica com a pedrinha na mão, porque ele botou 99 pedrinhas dentro da sacolinha que representava 99 ovelhas. Mas não estava faltando uma. Cadê minha ovelha perdida? Por quê? Porque todo dia ele pegava, tirava as ovelhas do aprisco, saía cantando, porque a ovelha escuta e sabe a voz do seu pastor, e ele saía cantando e ela saiu seguindo ele até chegar no oásis. E lá no oásis, então, ele levava ela a águas tranquilas, porque a ovelha é um animal muito sensível. Por que fala no Salmo 23, guia mansamente as águas tranquilas? Porque a ovelha é um animal tão sensível que se a água estiver turbulenta, ela morre de sede olhando para a água. E muitas vezes o pastor tinha que pegar a água com a mão e trazer até a ovelha. E o pastor tinha esse cuidado, esse zelo de trazer a água até a ovelha. E o pastor está aqui preocupado. A ovelha não está aqui. Ela está sujeita a ser devorada por lobos, sujeita a ser devorada por leões, sujeita a ser devorada por ursos, sujeita a cair no penhasco. E ela está sofrendo porque o animal sabe que está perdido. Qual vira-lata que cai da mudança que não fica doido querendo achar o dono? O animal sabe que está perdido. Por mais que ele seja animal, por mais que ele tenha se reduzido à condição de animal, ele sabe que está perdido. Por isso o homossexual sofre com o homossexualismo. Por isso o ladrão sofre com o roubo. Por isso o pecador sofre com o pecado. Porque ele sabe, ele se embruteceu com o pecado. Está comparado a um verdadeiro animal. Mas assim mesmo ele sabe que está em pecado. E ele tem vontade de voltar à casa do Pai. Acontece que os crentes, acontece que o legalismo, acontece que a religião fala bem assim: cria vergonha na tua cara e volta para a igreja. Cria vergonha na tua cara e vem para a casa de Deus. Te endireita, para de ser tão pilantra. O pastor amoroso não pensa assim: eu vou atrás da ovelha, eu vou tirar os carrapichos, eu vou levar ele às veredas tranquilas por amor do meu nome. Eu vou trazê-lo para o aprisco e vou colocar em segurança, porque ele chora como um pai apaixonado que clama pelo filho que não chegou em casa. Na sequência, Jesus então fala sobre a parábola da dracma perdida. Falar da parábola da dracma perdida fala de casamento, fala de algo que tem valor
é coisa não sente. Só que, se a gente observar, a ovelha é um bicho, mas foi perdida lá fora. Lá fora ela foi perdida. A dracma foi perdida dentro de casa. Dentro de casa. Ela foi perdida dentro de casa. E quantos de nós estamos embrutecidos, insensíveis e perdidos dentro da nossa casa, dentro da igreja? E nós somos verdadeiros sepulcros caiados, legalistas, com dedo em riste, apontando, coletando e colecionando pecados. Será que a igreja está preparada para receber o homossexual na igreja? A igreja do século XXI está preparada para aguentar o tempo que o homossexual precisa para se livrar dos trejeitos? E se ele plantou seios de silicone? A igreja está preparada para ver um homem de peito na igreja, sentar nesse banco e não criticar ele, não ter nojo de sentar do lado dele? Será que a igreja está preparada para não botar o dedão na cara dele e virar as costas porque ele é um homossexual e porque ele ainda tem todos aqueles trejeitos característicos da situação? Aí, esse é um homofóbico. O crente que faz isso merece cadeia mesmo, porque isso é homofobia. Porque não conheço um homossexual que quer ser homossexual, porque se ele quisesse, ele era homossexual à luz do dia, mas ele não é, ele é mariposa, ele é da noite. Ele se esconde de si mesmo, de uma realidade que ele não consegue carregar, achando que tem cura, achando que tem salvação em si, e não tem. Aí eu pergunto, como levar a cura para esse tipo de pecado, como se houvesse catalogação e diferenciação de pecado? Qual a diferença do pecado do homossexual para o pecado da fofoqueira que está dentro da igreja, criando dissensão entre os irmãos? Essa irmã chegou ontem, era da macumba, vivia rodando, não tem pedigree, a mãe dela não é crente, o pai dela não é crente, aceitou Jesus quinta-feira, já é líder de departamento e quer se achar. E meu pai é crente, meu avô é crente, o pastor me deu cargo. Acontece que está dizendo o quê? Não quiseram, agora tem quem quer. Os últimos serão os primeiros. É na hora que a igreja tem que se ligar na fita, porque o mundo está aí batendo na porta da igreja querendo salvação. A dracma, por que a importância dessa dracma? Se eu perder uma moeda, qual a importância de uma moeda? Acontece que a mulher em Israel, olha o símbolo profético que Jesus joga na cara dos fariseus. Uma mulher em Israel, quando ela perdia o marido, ela tinha três opções. Ou ela voltava para casa e achava um parente resgatador para casar com ela, que é o caso de Ruth. Ou ela virava prostituta para se manter, ou ela ia mendigar. Só tinha três opções. Qual foi o seguro de vida que Deus estipulou para as mulheres naquela época? Vocês lembram do casamento de Isaac? Abraão mandou Eliezer buscar uma mulher para ele. Lá ele chegou e viu, escolheu a mulher, Deus revelou para ele. E ele deu o que para aquela mulher e para a família da mulher? Um dote. Ele pagou uma indenização. Ele deu um dote para casar com aquela mulher. Acontece que o pai dessa mulher reservava desse dote 10 dracmas e dava para essa mulher. Essas 10 dracmas não era da família, não era do marido, não era de menino, era dela. Ela guardava essas 10 dracmas, porque uma dracma corresponde ao trabalho de um dia, como está em Mateus escrito. Se corresponde ao trabalho de um dia, um peão hoje aí na estiva ganha por volta de 80 a 120 reais. Vamos fixar em 100 reais. Se são 10 dracmas, 1.000 reais, que ela tinha no colchão, escondido, para numa eventualidade do marido morrer numa guerra, numa eventualidade do marido abandonar a família, numa eventualidade de uma fatalidade, ela tinha 10 dracmas reservadas para poder voltar para casa da sua parentela e achar um parente resgatador, para fazer valer a lei do levirato, que determinava que o irmão ascendente deveria se casar com ela e
porque a vida dela estava em jogo, porque a segurança social dela e dos rebentos que a ela tinha sob guarda dos filhos estava em jogo, em xeque. Ela então pega a lamparina e procura com diligência. Ela vai à casa e ela encontra. Quando ela encontra, ela fala: achei o meu tesouro, achei o meu tesouro, é o meu tesouro, eu achei. Assim é o valor que Deus dá ao crente que está dentro da igreja e se embrutece. Não se embruteça, meu irmão. Saiba do seu valor. Você é filho. Então o Senhor te procura diligentemente, querendo te encontrar. Aleluia! E na sequência, o Senhor Jesus então traz uma parábola de cunho moral e propõe a parábola do filho pródigo. Ele já falou da ovelha, daquele que é perdido fora. Falou da dracma, daquele que é perdido dentro de casa. Mas os dois estão perdidos. Só que o que está perdido fora não suporta o que está perdido. O que está perdido dentro não suporta o que está perdido fora. E o que está perdido fora é irreverente e debochado com o que está dentro. Essa equação é difícil de se somar. Eu fico imaginando essa história desses dois irmãos. Ela está espalhada na Bíblia, nos seus várias histórias. Eu posso ver Caim e Abel. Eu vejo Caim levar da arte da sua mão a arte do florista, o arranjo do jardineiro, e falando: com a obra da minha mão, eu então vou agradar a Deus. E você vê na outra ponta Abel, leva um homicídio. E eu vejo Caim falando assim: que negócio mais grotesco. Como é que o cara vai adorar a Deus e leva um homicídio? Um cordeiro esfolado com sangue derramando, as vísceras aparentes. Aí eu vejo o pensamento de Abel: eu não tenho dignidade nenhuma, eu não tenho valor algum, mas eu quero agradar a Deus e eu não tenho valor. Mas eu vi o testemunho de meu pai Adão, de minha mãe Eva, e eu vi que no dia que a nudez deles era exposta, o Deus poderoso de meu pai Adão sacrificou o cordeiro, e esse cordeiro, vítima inocente da falta de condição humana, foi a capacidade da cobertura espiritual sobre a vida deles. E eu invoco o sacrifício do inocente sobre a minha vida. E o Deus poderoso falou assim: não são os teus atos que te trazem a minha presença, mas é o sangue do Senhor Jesus que te quebra o véu e te traz para mim. O sacrifício dele foi aceito, não por ele, mas porque Jesus morreu pela segunda vez. Agora nós temos aí o filho pródigo, e o moleque é abusado. Ele começa da seguinte forma: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindica. O mais novo reivindica: pai, me dá a minha parte na herança. Para a gente entender filho pródigo, a gente tem que ir lá para o Oriente Médio. Muda a cultura, tira a nossa cultura ocidental e coloca a cultura oriental. Nesse momento aqui, o que prevalece é o Torá e Hammurabi. O que está escrito na lei de Moisés? E pesava sobre eles aqui a lei de Moisés. Aliás, nós estamos falando com os filhos de Abraão. Jesus estava falando com os filhos de Abraão. Quando o filho fala para o pai: pai, me dá minha parte da herança, ele estava dizendo assim: morre, me dá minha herança. Porque a herança em Israel era dada depois da morte do pai, e não com o pai em vida. O que o pai faz? O pai dá a herança para o filho pródigo. Só que eu não sei se vocês observaram, mas no versículo 12, diz assim: ó, o mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá a minha parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Os dois levaram. Aí eu vou lá para Êxodo 20. O que está escrito em Êxodo 20? Eu acho que lá pelo 19. Se você tem 2 mulheres, e você não gosta muito dessa mulher aqui, mas com essa mulher você teve o primeiro filho.
primogênito. E com a mulher que você mais gosta, você teve o segundo filho, o primogênito tem direito à porção dobrada, porque ele é o início da tua força. O que eu aprendo aqui nesse versículo? Lhes repartiu. O filho pródigo levou 16% de 15% de 50%. 50% ficou com o pai, 50% foi dividido entre os dois. Desses 50% dividido entre os dois, 15% foi para o mais novo, 35% ficou com o mais velho. A matemática está certa? Acho que está. O mais velho ficou com 35% da porção. É igual no dia de hoje, né? Nós estamos dentro da igreja, a nossa porção é dobrada. A nossa responsabilidade é maior, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. A Bíblia fala, não se deixe chamar de senhor nem de pai, porque se você for chamado de senhor e de pai, com a medida de pai você vai ser julgado. É muito pesado ser doutor da lei, porque você vai ser julgado com a medida de doutor da lei. Jesus fala assim, vocês acham que vindo a mim vocês vão achar salvação? Vocês acham que estudando a palavra vocês vão achar salvação? Vocês não vão achar salvação na palavra, não. A lei não vai salvar vocês, não. Vocês tinham que vir a mim para achar salvação, disse Jesus. Porque até dessas pedras eu faço surgir filhos de Abraão. E aliás, de Moisés. E é Moisés que vai acusar vocês, doutores da lei. Aí eu vejo aqui que o mais velho recebeu porção dobrada. O mais novo, então, ele vai embora e ele gasta o dinheiro dele. Só que tem uma palavra muito pesada aqui. A palavra muito pesada aqui é esbanjou todos os seus bens, versículo 13. Tem algumas bíblias que falam consumiu. Consumiu, é o homem pecado, não é o homem que peca, é o homem pecado. É diferente o homem pecado do homem que peca. O homem que peca é o menônimo. O homem pecado é outra história, é a iniquidade. É o cara que está pecando igual frieira. O cara coça até dar no sangue. Quando dá no sangue, dói, ele para. Aí ele fica andando mancando. Quando a frieira está parando de coçar, ele coça até dar no sangue. E se deixar, ele arranca o dedo de tanto coçar. O filho pródigo fez isso, ele consumiu tudo que ele tinha. Ele consumiu os 15% que ele levou. Ele fez igual um gafanhoto. Ele comeu tudo, ele fez igual um cabrito, igual um bode. Por que bode é diferente de ovelha? Ovelha, quando vai comer, ela mastiga e corta, e engole o que cortou. O bode segura e puxa, ele arranca na raiz. Por isso que nós não somos comparados com o bode, porque aonde o bode passa já era, fica estéril, e aonde a ovelha passa, produz mais, porque a ovelha corta, mastiga e engole. E aí eu vejo que ele consumiu tudo, não sobrou nada. Quando não sobrou nada, ele então desejou o seguinte: eu vou então me associar ao povo. Ainda tem um detalhe que eu estou esquecendo. Ele não consumiu tudo na casa, não. Ele foi embora para uma terra distante. Por quê? Formiga, quando quer se perder, cria asa. Formiga, quando quer se perder, cria asa. E não fica reverando pai e mãe, não. Ele pega o peito. Ele vai fazer as coisas dele longe. Porque nesse nariz mando eu. A senhora nem conhece ele, mãe. A senhora nem conhece ele. A senhora nem viu ele. Só que mãe de profeta é profeta. Mãe de crente é profeta. Ela não precisa ver. Ela só precisa do Espírito Santo. E ela fala: sai desse relacionamento porque não é de Deus. E eu vou te falar: quando mãe fala, obedeça, senão a casa cai.
viciado na mulher bonita. Mulher troféu é coisa boa. Está viciado no whiskyzão. Aí ele fala: não, rapaz, agora eu vou pagar. Não, você vai pagar, mas eu vou te dar 50% de desconto, porque você é meu brother. E aí ele come com 50% de desconto. E eles vão comendo ele para beirada, comendo ele pelos cantos. E quando ele menos pensar, não tem mais nada. Comeram tudo, devoraram tudo. E ele chega no mesmo lugar e diz: ei, meu amigo, é você, velho. Ficando doido, noiado, sai daqui. E aí ele não é mais um cara, agora ele é um noiado. Ele é um noiado agora, é um maluco. Tira esse maluco daqui, rapaz, tu é doido, o cara é feio demais do que tudo. Foi nesse estado de embrutecimento que chegou o filho pródigo. Mas como a ovelha da primeira palavra, ele ainda tem sensibilidade. Embora seja um animal, um cuidador de porco, ele ainda tem sensibilidade, que até um animal sabe que está no laço do passarinheiro. E ele falou: vou voltar para o meu pai, porque lá na casa do meu pai até os trabalhadores têm pão com fartura. Trabalhador. Vou pedir emprego na casa do meu pai. Tem 3 tipos de palavra que designa trabalhador no grego, se referindo ao povo de Israel. Uma palavra fala em trabalhador do tipo do Eliezer, o empregado de Abraão, que era considerado quase como filho. E se Isaac não nasce, ele ia herdar a propriedade de Abraão. Esse é um tipo de trabalhador. O segundo trabalhador é aquele trabalhador igual José foi para Potifar. Aquele trabalhador profissional, aquele cara que mora na casa principal, que tem honra. E tem outro trabalhador, que é o orelha seca, igual o povo de Israel foi para Faraó no Egito. É o peão, aquele que ganha só da estiva do dia, é o chapa. Quando ele falou que queria ser um trabalhador, ele estava pensando nessa última opção, o chapa. Aquele diarista que chega lá, trabalha, ganhou, vazou. E ele ainda estava meio arrogante, porque ele chegou lá e pensou assim: eu vou lá, trabalho como chapa, ganho umas 3 diárias, fico bonito na foto e vazo de novo. Agora entra no mistério. Porque se fosse botar um título nessa mensagem, tinha que se botar um título: A Defesa da Graça, por Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque Jesus está defendendo aqui a graça, a graça. Glória a Deus. Ele chega aqui, aí aqui fala assim, que o pai dele, e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminho ainda longe, distante, quando seu pai o viu. Pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho. Velho não corre. Velho não corre por 2 motivos. Primeiro, que não dá conta. Segundo, que é desonra. Ainda mais numa cultura oriental. Israel. Quem disse que o presidente Obama chegou atrasado? Foi você que chegou cedo. Obama não corre. Você já viu o presidente do Bradesco correndo para chegar na reunião? Não rola. Ah, o pastor Júnior correndo para chegar no culto. Não, o pastor Júnior não atrasa, vocês que chegaram cedo. A autoridade não corre. Quem corre é peão. E aquele velho, quando viu o filho, disparou na corrida. Por quê? Por causa da lei de Moisés. Porque lá nos 10 mandamentos está dito assim: honra o teu pai e a tua mãe. Eu vou ler o versículo para não ficar só na conversa fiada. Eu vou ler porque vocês precisam saber o que o pai livrou aquele menino. Ele, se um homem, Deuteronômio 21, 18 a 21, se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Êxodo 20, 12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, e o Senhor teu Deus te dá. Levítico 29. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado por ter amaldiçoado seu pai e a sua mãe. Merece a morte. Levítico 29, é isso aí.
É disso que o pai tinha medo. É disso que o pai tinha medo, da lei. É disso que ele tem medo hoje, da lei. Por isso que ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Porque a lei habilita Satanás na nossa vida. Porque a lei habilita Satanás para nos devorar. Uma propriedade de Israel era o seguinte: aqui é a casa grande, aqui os colonos moravam, e aqui tem a pista no meio. Aqui fica a lavoura e desse lado ficam os animais. Quando aquele rapaz adentrasse pela pista dos colonos, os colonos iam ver aquele rapaz entrar. Olha lá o bêbado, olha lá o que brigou com o pai, que amaldiçoou o pai, que amaldiçoou o nosso Senhor. Pega, pega! E iam pegar e iam estraçalhar o moleque. Quando o pai viu de longe, meu Deus, é meu filho, ele se tremeu, as carnes do velho se tremeu toda. Meu filho amado, meu filho querido. E o velho saiu cambaleando naquela corrida do velho. E o povo falou: oh, que ridículo, velho correndo. Oh, que ridículo, velho correndo. Assim fez o meu Jesus, foi para a cruz nu. Assim fez o meu Jesus, foi para a cruz nu por mim e por você. Se expôs ao opróbrio, se expôs ao opróbrio. Satanás botou nele e falou: ali o Nazareno, ele está nu. Ali o Nazareno nu. Ali ele está nu. Esse é o meu Jesus. É o Jesus que vem, que tomou o meu lugar. É o Jesus que rouba a cena por mim. Na sequência o pai fala: traga o manto, coloque sobre ele o mesmo manto que foi colocado sobre José, o manto da autoridade, o manto da distinção. Não importa se você está fedendo a porco, porque você seria convidado a banhar primeiro, mas o pai ama e ele abraça, não importa. E você vê aqui que primeiro ele abraça, depois ele beija. E esse negócio de beijo tem importância. No Oriente, quem beija pé é escravo. Eliezer, quando chegou na casa do pai de Naor, se prostrou para pedir a mão da filha dele em casamento, porque escravo beija pé. O servo beija mão, mas o filho beija rosto. Por isso que o pai amoroso o abraça primeiro, porque não dava para ele ir para baixo, e o pai nivelou ele na mesma altura. Por isso que o Senhor Jesus fala: não vos chamo mais de servos, mas eu chamo de amigos, de filhos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você agora beija no rosto, você agora beija no rosto. E ele beijou o rosto, e ele falou: traga o anel da autoridade. Ah, Judá, cadê teu anel, Judá? Judá, cadê teu anel? Cadê teu sinete? Judá, cadê teu cajado? Judá, cadê teu lenço? Onde está, Judá? Eu contratei uma prostituta na época da festa das ovelhas. Eu contratei uma prostituta e eu contratei um programa pelo preço de um carneiro. E eu não tinha um carneiro, nem dava para passar carneiro no cartão. Então eu deixei meu sinete, deixei meu cajado, deixei meu lenço empenhado como prova do meu pecado. E eu que estou constrangido, eu que estou embrutecido como uma moeda que não tem vida, quis matar aquela que se perdeu longe, bota na fogueira, porque ela é adúltera, mas ela falou antes de morrer: deixa eu dar uma palavra. Antes de eu ir para a fogueira, deixa eu dar uma palavra. O pai, aquele que pecou comigo, é dono desse anel, é dono desse cajado, é dono desse lenço. Muito crente que é crucificado na igreja, se tivesse a oportunidade de dar uma palavra, muito fariseu ia se enquadrar, ia ver vida em Israel. Bota o sapato do meu filho, calça o sapato, Moisés. Calça o sapato, filho, o sapato da preparação do Evangelho da Paz. Nesse meio de contexto, Jesus morre de novo, porque Jesus não morre só para a tristeza, não, ele morre para a festa. Mata o novilho cevado. Jesus vai para a cruz de novo, dessa vez para festejar. Está lá o meu Jesus no momento
momento da alegria. Mas aí entra o filho mais velho. O que está rolando aí, velho? Teu irmão chegou. Mas cadê os camelos? Cadê a caravana? Chegou quebrado. Mas teu pai recebeu ele, porque chegou com vida. O moleque então enganchou na porta. Outra coisa que um ancião em Israel não faz: ele não vai atrás de filho emburrado, porta. Filho emburrado toma é vara. Mas o pai: meu filho, o que é que houve? Pai, eu trabalhei a vida toda como escravo para ti. Você nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Mentiroso, hipócrita. No dia que teu irmão recebeu a herança, tu recebeu a herança dobrada. Acontece que tu esqueceu dos dons do Espírito Santo que eu coloquei na tua vida. Tu esqueceu da palavra que tu estudou. Tu esqueceu das campanhas que tu participou. E agora tu te lameia com a tua próprio veneno, julgando teu irmão que estava na bagaça e agora se encontrou. Você não se conforma com a salvação dele, porque ele chegou hoje e ele, você fala, não sabe nem se fica, já quer a janela, não quer não, já foi dado. Direito de filho, direito de primogênito, e você com uma barata envernizada, está ali embaçando na obra de Deus, na vida daquele que tinha que ser salvo. E o Senhor Jesus continua: meu filho, nós temos que nos alegrar. Entra na festa, no gozo do teu Senhor. Eu lembro de Vasti. Vasti foi chamada para entrar numa festa, mas ela era boa demais para se expor ao ridículo de estar na festa do rei. Perdeu o seu lugar. Não perca o seu lugar, meu irmão. A festa do Cordeiro está preparada. Lá no dia, o Senhor está nos aguardando nas bodas do Cordeiro. Não seja das virgens imprudentes, seja das virgens prudentes. Esse dilema moral, esse problema moral se resolve com uma coisa: Efésios 2, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nos vossas transgressões e pecados, e nos quais andávamos no passado, conforme o curso do sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder